Aleluia. Graça e paz, minha amada igreja. Estou muito feliz de poder estar, tendo essa oportunidade e uma responsabilidade muito grande também, poder estar aqui, mencionando a palavra do Senhor. Eu sou a missionária Renata e eu represento a Igreja Batista Missão Siloé, Os pastores lá são o pastor Jorge Lopes, a pastora Dolores, o pastor Luiz e o pastor Josué, meu esposo, que se encontra aqui, Mas, como já foi dito aqui, aqui é nossa segunda casa e também é minha família, porque somos todos irmãos. Aleluia, meus amados irmãos. Me sinto muito honrada por estar tendo esta rica e grandiosa oportunidade. Eu vou pedir aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias. Foi falado aqui, pela pastora Ruth, a qual ela nem sabia que eu estaria trazendo a mensagem no João 15, no Evangelho de João 15. Então, para mim, isso foi uma confirmação de Deus, estar trazendo a palavra. A pastora, ela nem sabia, mas ela mencionou aqui, nesta noite. Então, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de 2 João, capítulo 15. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 7, meus amados. Aleluia. E o tema que foi dado, para estar ministrando essa palavra, diz assim: é tempo de frutificar, meus amados irmãos. Aleluia. Todos acharam? Evangelho de 2 João, capítulo 15. 2 João, capítulo 15, do 1 ao 7. João 15, do 1 ao 7. Evangelho, meus amados, Evangelho de 2 João. Depois de Lucas. Aleluia. Diz assim, meus amados, o título: Continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que foi lida neste momento agora, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos exortar nesta noite, Senhor. Que venhamos aprender com ela, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós te amamos, porque nós te desejamos, Senhor, porque queremos mais de Ti, aprender mais de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, me usa como canal, como instrumento, Senhor, na Tua obra. Em nome de Jesus, Pai. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados, quando Jesus ele menciona, eu sou a videira verdadeira, ele está se apresentando aqui como uma plantação de Deus, para refrigerar, para saciar, para curar a alma, daquele que nele se aprazeram e hão de saciar a sua sede. E segundo, Jesus diz, o agricultor é o meu Pai, é Ele quem cuida desta lavoura, quem rega, quem poda, quem zela, meus amados. E depois ele diz assim, e vocês são os ramos. Jesus ele está declarando, que nós estamos ligados nele, meus amados. Nós fomos colocados nele. E é incrível que ele diz assim, já que vós sois as varas, toda vara em mim que não dá fruto, corta.
O que nós vemos aqui? A gente vê que é possível a vara estar nele sem produzir frutos, meus amados. Mas se isso acontecer, ela será o quê? Ela será cortada, ela será lançada fora. Aleluia. E depois ele diz assim: e toda vara que dá fruto é limpa para que produza mais fruto ainda. Diga assim para o seu irmão, meus amados: você foi chamado para frutificar. Aleluia. Mas eu preciso te dizer, meus amados, nesta noite, que frutos não são meramente resultados, não são números. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com máquinas de produção, né? Frutos aqui estão relacionados a testemunho, está relacionado a caráter cristão, a virtudes que devem permear a vida do cristão e o caracterizarem como rama da videira. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Então, a gente não pode se equivocar, meus amados, não podemos nos equivocar, entendendo que se eu gero resultado, eu estou produzindo frutos. Sabe por quê? Porque é um grupo de pessoas na Bíblia que gerou muito resultado. Eles disseram assim: Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós curamos enfermos em Teu nome, em Teu nome nós pregamos o Evangelho. Mas eles dirão assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, eles produziram muitos resultados, mas eles não produziram virtudes, meus amados. Aleluia. Testemunhos que fazem com que Cristo ele seja identificado na vivência daquele cristão. E o primeiro destaque que eu quero destacar nesse texto é que Jesus ele usa para falar da videira, que é Ele mesmo, né? Sendo o Pai, o lavrador, e eu e você o quê? Os ramos, né? Diga assim: eu sou ramo. Diga: eu estou ligado na videira. Aleluia. Primeiro princípio: todos os ramos, meus amados, todas as varas, elas estão ligadas a videiras, até mesmo as secas, né? Independente do ramo para o qual, né, estamos olhando, ser viçoso ou agradar os nossos olhos, ele também está ligado na videira, né? E enquanto o pai, que é o agricultor, ele não desligá-lo, cuidado, meus amados, como você lida com o ramo, porque ele também está ligado na videira. Ezequiel 37, ali ele tem a visão dos ossos secos, né? O Senhor, ele diz a Ezequiel assim: olha, né? E Ezequiel fala: e o Senhor me fez caminhar ao redor deles. Porque, meus amados, por que o Senhor, ele não fez Ezequiel caminhar sobre os esqueletos ali naquela visão? Os ossos que estavam sequíssimos. Sabe por quê, meus amados? Porque ainda que sejam ossos secos, fazem parte de um plano de restauração de Deus, meus amados irmãos. Eu vou repetir. Porque ainda que sejam ossos secos, fazem parte de um plano de restauração de Deus. Aleluia. Então, meus amados, quando nós lidamos uns com os outros, né, precisamos ter o cuidado de lembrar que não apenas eu estou ligado à videira, mas o meu irmão também, né? Precisamos entender que não existe videiras, existe videira. Ramos são muitos, né? Mas a videira, ela é a mesma, né? E é importante, meus amados, saber tratar com os ramos que se entrelaçam em nossa trajetória, para não destratarmos aqueles que fazem parte da videira e entristecermos aquele que cuida da lavoura espiritual. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, meus amados? Cuidado como você trata o seu irmão. Ou da mesma forma, nós possamos dizer: cuidado como você me trata. Aleluia. Segundo destaque do texto: as varas, meus amados, elas só produzem se elas estiverem ligadas ao caule, né? Então você só produz no reino de Deus se você estiver ligado à base que é Cristo, que é o Senhor Jesus em nossas vidas. Um exemplo, né? Sansão, ele produziu muitas proezas enquanto ele estava cheio do Espírito Santo. Mas quando Sansão, ele perdeu a presença de Deus, ele só serviu para quê? Para fazer espetáculos. É tanto que lá em Juízes capítulo 5, 25, vai nos revelar que os filisteus, né? Eles dizem assim, ó: trazei Sansão para nos divertir.
Mas eu não vou entrar em detalhe porque isso daria uma outra pregação, meus amados, né? Então, meus amados, se você estiver, né, o Espírito Santo de Deus em sua vida, guiando, conduzindo, maestrando, coordenando tudo o que você fará, se você não estiver fazendo isso, tudo que você fará vai ser só espetáculos, né? Mas se você estiver no Espírito Santo de Deus, né, como diz no Salmo 62, em Deus nós faremos proezas, em Deus faremos proezas, aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, só produzem frutos aqueles que estiverem ligados na videira, aleluia. Terceiro destaque do texto, né? As varas, os ramos secos, eles serão cortados e lançados no fogo, né? Lemos aqui no texto. Meus amados, é possível você estar entre as 10 virgens e não perceber que a sua lâmpada ela está apagada? Sim, como assim? A pessoa diz assim, ó: enquanto o poste do vizinho estiver aceso, a minha casa vai estar iluminada. A frente da minha casa também vai estar iluminada. Por isso que a Bíblia diz assim: o homem deve examinar-se, o homem deve inspecionar-se. Ou seja, você está produzindo fruto de Deus ou só está ocupando espaço na videira, meus amados? Porque há muita gente que só está na igreja, muitas das vezes ocupando espaço, mas ela não produz. Então comece a produzir, meus amados, frutifique. Você foi chamado para frutificar. Porque o ramo que não produz, disse Jesus, será cortado e lançado no fogo, né? Porque tem muita gente que não se incomoda em produzir nada para o reino de Deus. Vivem uma vida como se fossem uma eternas férias espirituais, né? Que não se dispõe a servir. Porque tem muita gente que não se incomoda em produzir, meus amados, para o reino de Deus. Vive, né, como se fossem uma eternas férias espirituais. Eles veem a oportunidade, eles veem a necessidade, mas o orgulho é maior. O orgulho fala assim: se alguém me pedir, eu faço. Se não pedir, fica sem fazer. Vara seca, meus amados. Ramo que não dá fruto será cortado. Aleluia. Então, meus amados, é preciso gerar em nosso coração, né, o incômodo da letargia espiritual, da indolência espiritual, né? E sejamos movidos pela força do Senhor, a fim de nós produzirmos frutos para o reino de Deus, né? Aleluia, Deus. Quarto destaque do texto: a vida das varas, meus amados, ela está no tronco, né? A vida do ramo está no tronco. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente convencida achando que tem vida própria, meus amados. Porque se for desligado do tronco, não vai receber seiva, não recebe o nutriente. É preciso ter em mente, meus amados, que a vida espiritual que nós desfrutamos, ela emana de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. A vida da igreja é Cristo, porque sem Ele, ela não é igreja, meus amados. As pessoas, elas estão modernizando muitas coisas, né? Oferecendo culto sem adoração, de pregar um evangelho sem cruz, salvação sem Cristo. Estão isolando Deus do ambiente da humanidade, meus amados. Tiraram Deus das escolas, dos ambientes sociais, das casas de cidadanias, do Congresso Nacional. Tiraram Deus, né, do ambiente jurídico. E lamentavelmente, meus amados irmãos, tem gente querendo tirar Deus da igreja, das igrejas. E vai chegar um tempo, um momento em que vão querer tirar Deus de mim, de você, meus amados irmãos. Mas não esqueça que sem Cristo não existe o cristianismo. Sem Jesus não há vida, e sem vida não há igreja. É vale de ossos secos. Aleluia. Então, meus amados, eu e você, a gente não tem vida própria, né? A vida que nós experimentamos é a vida do Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo. Aleluia. Por isso que a gente precisa permanecer ligados nele, presos a ele, envolvidos com ele, porque nós somos ramos, nós somos varas, amém? Outra verdade: as varas, elas são diferentes. Olha lá na planta do seu jardim e perceba que os galhos, eles não são iguais. Se você olhar para os dedos das suas mãos, perceba, eles também não são iguais. A gente
gente tem irmão do mesmo pai, a gente tem irmão da mesma mãe, mas não somos iguais, somos diferentes. Então é preciso entender que na igreja, ramos, eles são diferentes, né? Não somos iguais e é preciso aprender a respeitar as diferenças e também a valorizá-las. Aleluia. E o fato de repente, eu ser diferente de você, né? Isso não significa que eu sou melhor ou pior do que você. Só significa que eu sou diferente, meus amados. Por que isso? Porque Deus chamou cada um para cada propósito, meus amados. Porque a cada um Ele deu uma missão, Ele deu um dom, Ele deu um talento, Ele deu uma capacidade para que a obra do Senhor ela venha a ser feita na sua completude. Aleluia. Marcos capítulo 13, 34, Jesus diz que o reino dos céus é como o Senhor que vai viajar, fazer uma longa viagem, e Ele deixa um de seus servos para cuidar da sua fazenda, e cada servo para cumprir a sua missão no seu devido lugar, exercendo o seu papel. Porque, meus amados, não adianta ninguém exercer o meu papel ou o papel do pastor. Sabe por quê? Porque a gente vai ter dois no mesmo lugar e um lugar vai ficar vazio. Ou seja, você cumpre o teu papel, o irmão também cumpre o teu papel. E é dessa forma que o reino de Deus, ele se desenvolve. E Satanás, ele não pode parar a igreja, meus amados. Porque cada um está cumprindo a sua missão. Aleluia. Glória a Deus. Na parábola dos 10 talentos, Jesus, ele declara que a cada um Deus deu segundo a sua própria capacidade. Uma coisa eu vou te falar, meus amados, Deus, Ele nunca vai te dar muito inicialmente. Ele nunca vai nos dar muito inicialmente. Porque na medida que você desenvolve o teu talento, que Ele te confiou, Ele vai aumentando o quê? A tua capacidade, né? Ele vai aumentando a tua capacidade na medida da tua dedicação, da tua disposição de você oferecer o melhor em cada coisa que Ele te deu, né? Ele vai te capacitando para você fazer mais e mais. Aleluia. Abacuque, ele era músico, ele se tornou profeta. Davi era pastor de ovelhas, era arpista, se tornou guerreiro, se tornou rei, né? E o mais amado de Israel. Então, meus amados, não fique esperando Deus derramar sobre você a capacidade extraordinária dos teus sonhos se você não está desenvolvendo nem o que Deus está colocando na tua mão. Aleluia. Precisamos começar a tirar a ferramenta do nosso torno, começarmos a nos mover, a trabalhar, né, para que Deus ele aumente a nossa capacidade e nos use de maneira extraordinária. Aleluia. Porque, meus amados, é dentro da tua capacidade que Deus ele vai te capacitar cada vez mais, né? Deus ele vai aumentar a tua capacidade naquilo que Ele te dá. Deus tem cada pessoa para cada lugar, né? Para que Ele seja glorificado através de nós. Aleluia. Então, meus amados, as varas, elas são diferentes, mas o que importa é estar ligada ao caule, né? Então, se você está ligado no caule, né? Se você está ligado em Cristo, frutifique. Vamos frutificar, meus amados irmãos. Foi falado aqui, né, no início do culto. Aleluia. Sexto destaque. São as varas que sustentam os frutos, meus amados. Não é o tronco que sustenta o fruto, né? O tronco, ele vai enviar nutriente para os galhos. Mas quem sustenta o fruto é o ramo, né? Muitas vezes a gente fala assim, né? Ah, mas quem sou eu para Jesus contar comigo, né? Um pobre mortal. Sim, Deus ele sabe disso, mas ainda assim Ele decidiu contar com você. Ah, mas eu sou pecador. Jesus, Deus ele sabe disso, Ele não está equivocado, mas mesmo assim Ele decidiu contar comigo e com você, meus amados irmãos. Deus ele sabe a sua dor, Ele sabe os seus conflitos, Ele sabe as suas dúvidas. Deus ele sabe os nossos medos, as nossas covardias, meus amados irmãos. Ele sabe os nossos defeitos e ainda assim Ele está contando conosco. Ele está dizendo, produza, frutifique, porque você é ramo. Aleluia. Sétimo destaque. Os ramos, os galhos de uma árvore, elas não escolhem a posição que vão ficar, meus amados. Porque tem muita gente na igreja que não frutifica, que não produz, porque tem uma vaidade desnecessária, tem um antropocentrismo terrível, meus amados irmãos, que eles querem o quê? Escolher posições.
Irmão, o servo não escolhe nada. O servo, ele se dispõe a servir onde for necessário. Né? Ah, eu não vou ficar na porta. Diácono, eu não, eu sou pregador, eu tenho talento, né, X, Y, Z. Meu irmão, você é ramo. Ramo não escolhe posição no caule. Ramo, ele frutifica onde ele é enxertado. Aleluia. Mas o problema é que no ambiente de algumas igrejas se criou a ideia de que títulos definem ministérios. Então, o sonho da vida do diácono é ser o quê? Presbítero. Do presbítero ser o quê? Evangelista. Do evangelista ser pastor, né? Do pastor ser bispo. Do bispo ser apóstolo. Do apóstolo ser sacerdote. Do sacerdote querer ser querubim. E do querubim querer ser o quê? Semideus. Não, irmão, vamos parar com isso. Nós somos ramos, meus amados. Títulos, eles podem definir posições, mas eles não definem disposições. Então sirva, então frutifique, meus amados irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que tudo que tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Muitas vezes, meus amados, a gente perde o privilégio de servir a Deus só porque estamos olhando posição, porque estamos olhando título, cargo, reconhecimento, vitrine, aplauso, no envaidecimento insano, meus amados. Ramo não olha posição, e isso não é falta de honra, ela é bíblica, né? Estamos falando aqui de pessoas que não aceitam servir, né? Só porque se sentem tão importantes que esse serviço é menor do que eu mereço. Amados, a gente ia para o inferno, Jesus, ele nos salvou. Então, qualquer lugar no reino de Deus para servir é um privilégio extraordinário para nós. A gente estava indo para a condenação eterna e o Senhor, ele nos resgatou no caminho da tragédia. Aleluia. Então, agora ele diz assim, ó, evangeliza, ganha almas, aconselha, pastoreia, conforta, cura enfermo, fortalece o fraco, joga nas costas e transporta aquele que não consegue mais caminhar sozinho. Aleluia. E isso não é pesado, meus amados irmãos, porque a gente ia para o inferno e ele nos arrebatou da mão do inimigo e disse assim, não toca porque ele é meu, porque eu tenho um propósito na vida dele. Aleluia. E está usando a gente aqui para a sua glória. Glória a Deus. Então, meus amados, atende o chamado, se disponha a servir. Tem gente que fala assim, eu, uma pessoa tão importante lá na minha empresa, eu vou trabalhar na secretaria infantil. Infelizmente, a mente de muita gente pensa assim, meus amados irmãos. Pensa dessa forma. Só que na tua velhice, a criança que você pastoreou hoje, no culto infantil, pode ser o médico que vai te atender no dia que você não estiver bem, porque o reumatismo te acertou. Pode ser um engenheiro que vai ajudar a corrigir lá um problema, lá na estrutura da tua casa. Ou pode ser o policial que vai te atender numa situação de dificuldade, meus amados. Tem um dizer que fala assim, né? As crianças são a igreja do amanhã. Está errado, as crianças são a igreja de hoje. Porque elas estarão amanhã fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje. E nós não vamos poder fazer mais. Então, meus amados, tem muita gente de birra, de queixo duro, dizendo assim, eu não vou fazer porque enquanto fulano estiver lá no departamento, eu não vou fazer, né? Então precisamos servir, meus amados, precisamos frutificar. A palavra é frutificar desta noite. Porque o Deus que deu a você, ele pode muito bem dar para outro, sabe por quê? Porque Deus, ele nunca fica sem representante. Aleluia. Tem gente que vê o irmão que era lá do mundo aceitando Jesus, né? Jesus ontem fala assim, fica julgando, dizendo, pastor, se o senhor soubesse, não dava nem o microfone, né? Fica julgando. Pastor, já está aí, aceitou Jesus ontem, está aí no ministério X, e eu estou aqui desde o início, não estou em ministério nenhum. Não está por quê? Porque a pessoa tem um talento, mas fica botando pose, meus amados, para servir, né? Jeová, que não é menino, vai lá na sarjeta, vai lá no lamaçal, né? Onde o cara está bebendo água lá da fossa, tira ele de lá,
traz para sua casa, batiza com o Espírito Santo, capacita e diz assim: agora eu vou te usar. Aleluia. Então, meus amados, e tem gente enferrujando na igreja porque não consegue entender por que Jesus ele faz isso. Mas é preciso compreender, né, como foi dito aqui, que ramo não escolhe posição. E acredite, se fosse para escolher, muitos não escolheriam ser pastor, porque não é fácil, né, pastores? Não é fácil, é difícil, é muito difícil. Então, meus amados, ramo, ele não escolhe posição. Fala para o teu irmão, ramo não escolhe posição. Penúltimo destaque do texto: os galhos, eles mesmo sendo atacados, eles continuam produzindo frutos, meus amados. O interessante é que uma árvore, né, ela não para de dar fruto no outono só porque alguém jogou pedra nela. Muita gente está perdendo a vontade, meus amados irmãos, de trabalhar na igreja só porque foi ferido. Então você me apresenta uma pessoa que serve a Deus no ministério do reino, que nunca foi ferida, meus amados. Vão jogar pedras, vão atacar, você vai ser incompreendido, você vai ser machucado. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Em João 15, Jesus declara: se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vos odiar a vós, odiou a mim. Se alguém vir após mim, tome a cada dia sua cruz. Meus amados, cruz não é lugar de conforto. Cruz é lugar de sacrifício. Eu vou repetir, meus amados. Cruz não é lugar de conforto. Cruz é lugar de sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Porque quem te chamou, meus amados, foi Deus. E se foi Deus que te chamou, deixa empenar o eixo da terra, porque quem vai garantir por você é Deus, é o Senhor. Aleluia. Melaram a sua túnica de sangue e você foi dado como morto. Fica tranquilo, porque enquanto Jacó segura a túnica ensanguentada, Deus ele te leva para o trono do Egito, meus amados. E no devido tempo, quem manchou a tua túnica de sangue vai ter que ajoelhar para pedir comida. Sabe por quê? Porque Deus ele não brinca com a unção que ele dá. Aleluia. Deus ele não brinca com a unção que ele te deu. Então precisamos acordar, meus amados. Nós precisamos servir, nós precisamos frutificar. Deixa as pedras virem, elas virão. Mas quem te chamou foi o Senhor. E se foi o Senhor que te chamou, Ele vai garantir por você. Aleluia. Vão dizer assim: você não é capaz, né? Vão dizer: isso aí não é para você não. Ah, isso aí, esquece. Mas eu preciso te dizer, meus amados, fita os olhos no céu. Fita os olhos em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Firma nele. Faz como a história, né, do sapo surdo. Eu vou contar aqui rapidamente. Eu já estou encerrando, meus amados. Mas eu vou contar uma história, né, uma reflexão. A história do sapo surdo. Não sei se algumas pessoas já conhecem aqui. É uma história que diz assim, ó. Numa corrida de animais, né, todos riam do sapo que também estava escalado ali, né, para aquela corrida. Diziam assim: esse sapo, ele está fazendo o que aqui? Vai competir com a lebre? Com o tigre? Com o leão? O sapo permaneceu firme, forte, confiante lá. Aí começou a corrida, né? Começou a corrida. E todos diziam assim: ó, consegue não, consegue não. Vai conseguir não. O sapo? Vai conseguir não. Só que no final da corrida, né? Em meio à corrida, tinha uma montanha para subir. Só que nessa montanha, ela tinha lama. Sabe o que aconteceu com os demais? Com o leão, com o tigre, com a lebre e os outros demais? Eles escorregaram, eles empenaram. E eles não conseguiram subir. E o sapo, sabe o que aconteceu com ele? Continuou subindo. E as pessoas dizendo: não vai conseguir, não vai conseguir, vai cair também. Só que no final, meus amados, da corrida, né, o sapo estava tão confiante que ele ia vencer aquela corrida, que ele ia ter aquela vitória, né?
No final de tudo, sabe o que aconteceu? Descobriram que o sapo, ele era surdo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem que ficar surdo para não ouvir, meus amados, o prognóstico daqueles que não acreditam no que Deus ele já te disse. Aleluia. Para encerrar, né? Um galho, quanto mais fruto ele produz, o que acontece com ele? Mais ele inclina, mais ele abaixa, mais ele se rende, porque o peso do fruto não permite ele levantar. Né? O que eu quero dizer com isso, meus amados? Quando se produz fruto, não dá para a gente ficar vaidoso. Aleluia. Sabe por quê? Porque fruto pesa, meus amados irmãos. Por isso a gente não deve se exaltar, a gente não deve se sentir grande, né? Ou nos sentirmos mais importantes do que o outro só porque Deus ele te usa dessa forma ou daquela, né? Os frutos, eles vão pesar, meus amados, e vão te fazer o quê? Inclinar cada vez mais. Aleluia. E Jesus diz em João 15: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, vós sois os ramos, vós sois as varas. E o que é lindo nisso tudo, meus amados, é que Jesus ele não vai jogar uma vara fora só porque o pássaro sentou lá e defecou nela. Jesus ele não vai jogar uma vara fora só porque tem lagarta nela. Não, ele não vai fazer isso. A vara que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa para que dê mais fruto. Então, meus amados, entenda, você não é descartável. Ninguém é insubstituível. Deus ele quer usar você de uma forma linda. E a gente precisa fazer, meus amados irmãos, a diferença. A gente precisa fazer a diferença no reino de Deus. Aleluia. Uma igreja que faça a diferença, disposto a ser usado por Deus, né? Com a capacidade que Ele te dá. Aleluia. Então, meus amados, não subestime os lugares que Deus ele te leva. Apenas frutifique. Não subestima os lugares que Deus te leva. Apenas frutifique. Aleluia, amém, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, pastora. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus.